Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se preservará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que para um é supérfluo, não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça. Quando compreenderdes a verdade, não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, e etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado buscar consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará.
quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz o homem só o é, quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é. De fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico e etc. Pessoas há que, carentes de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais,
também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas, que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Perda dos entes queridos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e alheia da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desesperada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. As decepções oriundas da ingratidão
não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mas isso não impede que seu coração fique ferido. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles.